E aí, meus amigos, tudo bom com você? A paz do Senhor Jesus para todos, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. Eu quero ler um texto aqui, Mateus capítulo 24, verso de número 32 e o 33, que diz assim: Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes de todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Amados, esse texto é muito especial e eu quero ler isso para você porque nós recebemos esses dias uma notícia, né? Deixa eu ver aqui, agora ficou meio escuro aqui. Recebemos uma notícia agora esses dias do reconhecimento dos Estados Unidos que Jerusalém é a capital de Israel. Todos nós, pela Bíblia Sagrada, que conhecedores da história de Israel, sabemos que Jerusalém é a capital de Israel, desde que Davi, conquistou Jerusalém dos jebuseus, e Jerusalém ficou sendo a capital, depois de um tempo de Israel, do povo de Judá. Ficou sendo a capital da nação de Israel. Israel foi espalhado pelo mundo, aconteceu várias diásporas, mas eles sempre, quando voltavam, Jerusalém era a capital de Israel. Sabemos que desde o ano 70, depois de Cristo, ou ano Domini, quando o imperador Tito destruiu o templo de Jerusalém, que disseram que não ficaria, Jesus disse não ficará pedra sobre pedra, e não ficou mesmo. Foi derrubado o templo, foi derrubado Jerusalém, os judeus foram dispersos e perseguidos pelo mundo, que eles não conseguiram se fixar na sua capital, Jerusalém. Foram espalhados pelo mundo e por várias outras nações. Mas sabemos da profecia bíblica de Ezequiel, capítulo de número 37, que Deus deu aquela visão, levou Ezequiel a um vale de ossos secos, e naquela visão do vale de ossos secos, Deus manda Ezequiel profetizar. E quando Ezequiel profetiza, vocês conhecem a história, os ossos se juntam, ele profetiza de novo, depois começa a crescer nervo, carne, e ele profetiza de novo e entra a vida naqueles corpos que estavam mortos. E Deus estava dizendo que ele abençoaria Israel, que Israel voltaria a ser abençoado. E essa profecia de Jerusalém se cumpriu, de Israel voltar a ser uma nação, se cumpriu no ano de 1948, quando a ONU decretou que Israel voltava a ser uma nação, e voltou a ser uma nação. Mas aí todo mundo sabe que os povos árabes se reuniram contra Israel, houve guerra, Israel venceu a primeira guerra, e depois houve aquela famosa guerra, a Guerra dos 6 Dias, que se reuniu várias nações apoiadas pela União Soviética, aproximadamente, se eu não me engano, umas 10 nações árabes, apoiado pelos soviéticos, se juntaram para destruir Israel e reuniram um exército de mais de 600 mil homens. Israel, com um exército de apenas 200 mil homens, venceu o exército de 600 mil homens e venceu a guerra. Quando Israel venceu a guerra, Israel decretou que Jerusalém seria sua capital. Mas aí houve um mau barulho pelo mundo árabe, aquela perseguição toda, e a ONU decretou que não, que Israel não poderia decretar Jerusalém sua capital, que Jerusalém seria uma terra ocupada por Israel apenas, mas não seria sua capital. E agora, com o reconhecimento dos Estados Unidos de que Jerusalém é sim a capital de Israel, que biblicamente nós sabemos que é, Jerusalém é a capital de Israel, espiritualmente. Com esse reconhecimento dos Estados Unidos, isso aí dá impactos em várias áreas do mundo espiritual. Há impactos na área da política, há impactos nas coisas que estão acontecendo, mas espiritualmente também há um impacto. Por quê? Nós sabemos que pelas profecias bíblicas, falta um evento acontecer para o retorno de Jesus Cristo à Terra, segundo a Bíblia Sagrada. Vários eventos, a Bíblia conta sobre sinais da vinda de Cristo. Haveria terremotos, apostasia, crescimento do conhecimento, uma série de coisas a Bíblia Sagrada registra. Mas há um acontecimento, o Israel voltou a ser nação, um acontecimento, apontando para a volta de Cristo, que a Bíblia diz que Israel é o relógio escatológico. É isso que Jesus está dizendo assim, aqui, Aprendei, pois, essa parábola da figueira.
quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Então, quando Israel voltou, porque a figueira é um símbolo de Israel, amém? A figueira é um símbolo de Israel. E cada israelita geralmente tem uma figueira no quintal da sua casa. Então, quando ele está dizendo, quando a figueira, já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, saber que está próximo o verão, voltar a ser nação. E agora Jerusalém volta a ser a sua capital. Eu estava num site agora esses dias da Al Jazeera e alguns árabes estavam comentando sobre o projeto que existe já entre os judeus de fazer a reconstrução do templo de Jerusalém. Aí, meu amigo, isso é uma coisa muito séria, porque a reconstrução do templo de Jerusalém é considerado o último sinal para o retorno do Senhor Jesus Cristo, segundo, os relatos escatológicos que nós temos. Então, Israel agora reconhecendo, Estados Unidos reconhecendo Jerusalém como a capital de Israel. Israel está fazendo o que agora? Já fez um convite para os países da União Europeia para que passem suas embaixadas também para Jerusalém. Ninguém vai peitar Israel, a não ser alguns terroristas, porque se os Estados Unidos disse que vai ser sua capital, acabou. Os Estados Unidos foi lá, peitou e vai ser a capital de Israel novamente, Jerusalém. E agora eles vão começar a reconstrução do templo de Jerusalém. Construindo o templo de Jerusalém, meu irmão, Jesus está às portas. É o último acontecimento escatológico. Por quê? Nós sabemos que Israel é o nosso relógio escatológico. Nós devemos olhar para o que está acontecendo em Israel e olhar para o que está acontecendo em Jerusalém. Então vamos ficar muito atento a isso daí, porque esse acontecimento do reconhecimento de Jerusalém como a capital de Israel é um acontecimento muito forte, muito importante e tem um impacto muito grande no mundo espiritual. Então fiquem preparados aí, porque eu vou dizer para você uma coisa. Você que estava dizendo e pregava que Jesus já estava à porta, meu irmão, pregue mais ainda, porque Jesus sim está à porta e esse acontecimento novo que é apresentado aí nos aponta diretamente para isso. Amém? Que Deus abençoe você e que Deus abençoe a sua família. Fique na paz do Senhor.